Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, João Marinelli. Se apresente, João. Fala Fran, fala pessoal, eu sou o João Marinelli, hoje eu sou um empreendedor, sou sócio de duas empresas, uma que trabalha com empreendedorismo, uma outra que trabalha com pessoas diretamente, desenvolvimento pessoal. Conheço a Fran há alguns anos aí e estou super animado para participar desse projeto. Ah, que joia, que bom. É um super prazer aí você estar aqui e a gente poder compartilhar desse lugar aqui de encontro mesmo, que é esse lugar onde a gente pode falar sobre coisas e mostrar aquilo que a gente é. Eu tô com um problema de sinal aqui. Meu sinal tá dando ruim, mas nós vamos manter assim porque a imagem do João tá boa. Vamos lá. João, eu queria saber de você como que você se vê fazendo conexão com pessoas. O que que é para você esse lugar de se conectar com as pessoas, de se ver conectado? Como é isso? Legal. Bom, eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então, acho que desde muito cedo assim eu entendi que estar perto de pessoas era uma coisa boa para mim, uma coisa que me energizava. E eu acho que com o tempo, né, com a experiência também, a gente entende que existem níveis de conexões. Então, eu acho que as conexões mais profundas, elas acontecem com, cara, pessoas que você vive os altos e baixos da vida. E aí, eu acho que acontece na rotina, no dia a dia, muito entendendo como é que essas pessoas elas te apoiam tanto no alto quanto no baixo, sabe? Existem aquelas conexões que são mais medianas, no sentido de a gente troca por um objetivo, por exemplo, uma conexão de trabalho, em que a gente não envolve todos os pilares da nossa vida. E existem aquelas conexões mais superficiais, né? Que são as conexões momentâneas, que não necessariamente são menos importantes, mas que ao mesmo tempo têm um impacto momentâneo na nossa vida. Então, eu acho que tem momentos e momentos dessas conexões, mas eu, assim, tenho a sorte de ser alguém conectado, uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas, de falar com pessoas, de ouvir as histórias das pessoas. Então, é um pouco disso. Que bom, você falou uma coisa legal, que é esse lugar da gente, lugares que a gente pode fazer uma conexão mais profunda e lugares onde a gente pode fazer conexões que não são tão profundas, mas que são conexões importantes, assim, né? E aí eu fico pensando se esses lugares que você faz, você é eu e todos nós, né? Fazemos umas conexões menos profundas, são lugares onde meio que obrigam a gente a se colocar com vergonha, assim. Será que a gente não se aprofunda nisso porque não é lugar para isso? Ou se a gente não se aprofunda nisso porque é aquela conexão momentânea mesmo, ela não vai sair daquele ponto de encontro? Ou se existe um lugar de vergonha, assim, eu nesse lugar eu não me sinto confortável para me expor, nesse lugar eu não me sinto bem de me colocar. Como que é? Como você vê isso? Eu acho que tem um pouco de tudo, tá? E aí, todos os nossos comportamentos, hábitos, eles demandam muito de contexto. Então, em um contexto em que você talvez não se sinta à vontade, não se sinta confortável, não se sinta confiante, existe uma grande possibilidade de você não estar potencialmente se conectando ao máximo com aquelas pessoas. Existe também aqueles momentos em que você não consegue fazer isso, mesmo que você queira, um encontro rápido, um momento rápido, enfim. Mas eu acho que sempre vai depender muito do contexto. E isso nos traz muito a qualidade do ambiente em que a gente está, né? Eu acho que o grande ponto de atenção, o grande ponto, assim, né, de você entender que e a vergonha como um todo, ela é uma grande proteção pra gente, né? A gente não quer se expor ao ridículo dentro de um ambiente em que talvez não faça sentido e tal. Mas eu acho que o grande ponto de vergonha que a gente tem que entender aqui é se você está atingindo o objetivo que você quer dentro daquele ambiente. Se você não estiver e a vergonha que está te interrompendo nisso, você aí sim precisa ficar atento. Porque existe alguma coisa ali que está te barrando. Pode ser uma crença, pode ser um comportamento de alguém, pode ser um estilo de facilitação entre as pessoas. Então, a vergonha ela acontece, ela é natural,
e ela só, na minha visão, né, é ruim quando ela te impede de fazer algo que você de fato quer. Uhum. Sim. E aí, assim, mas muitas vezes você acha que para você não ter essa vergonha, né? Você não tá. Ah, eu quero que isso aconteça, mas eu sinto muita vergonha. Você acha que você tem que estar disposto a estar vulnerável para algumas coisas? Porque existe essa disposição que a gente tem em se colocar vulnerável. Falar, ah, beleza, ó, isso aí é o que eu sou, embora digam coisas, é o que eu tenho. E existe esse lugar de, tipo, você se colocar mais vulnerável ou menos vulnerável em algum lugar? Alguma vez você já se viu assim, se barrando, se protegendo, né? Com a sua vulnerabilidade para não se expor? Eu acho que acontece, e isso acontece muito mais quando você não tem um autoconhecimento assim ou uma autoconfiança. Você acaba realmente se limitando, limitando as suas possibilidades, limitando as suas capacidades, e isso é ruim, né? Eu me lembro de um momento assim que ficou muito claro que para mim isso já não fazia sentido, que foi quando eu facilitei o meu primeiro Startup Weekend. Startup Weekend, para quem não conhece, é um evento mundial aí de fomento ao empreendedorismo. E eu tinha acabado de virar facilitador, então fui chamado, né? Enfim, é um trabalho voluntário esse que a gente faz. E aí eu tinha sido chamado para uma cidade onde eu ia ter um preparo antes e tudo mais. E por algum motivo aconteceu de eu ter que ir para uma outra cidade uma semana antes do meu planejado. E assim, naquele momento eu me sentia muito despreparado. Mas para fazer a coisa funcionar, a coisa acontecer, primeiro eu precisava ser autêntico naquilo. E segundo, eu precisava estar aberto para deixar com que as pessoas me dessem feedbacks, me dessem pontos. Enfim, eu tinha que construir aquilo com outras pessoas, né? E um pouco antes da gente começar esse evento, eu lembro muito bem assim que eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu tô pronto para isso de fato? E quando eu peguei o microfone para dar boa noite, boas-vindas, porra, a coisa rolou, sabe? Parecia que eu fazia aquilo há muito tempo. Então eu acho que isso vem muito assim do nosso autoconhecimento. Vem muito do fato da gente encarar quem nós somos e aceitar isso da melhor forma, sabe? Uhum, Porque em alguns momentos não vai ser fácil você falar o que pensa ou ser quem é e bater no peito da autenticidade mesmo, falar eu sou assim. Mas se você não tiver coragem de fazer isso, você começa a se transformar numa pessoa que você não quer ser. E aí que é ruim. uhum. Faz Sim, sentido? sim, faz. E eu penso que para você alcançar esse lugar de estar vulnerável e se conhecer, você precisa se conectar não só externamente, mas internamente também, né? Precisa ter essa conexão interna. E aí eu ouso dizer que até é um pouco espiritualizado, né? Eu preciso estar espiritualizado e não no sentido de religiosidade, mas esse espiritualizado no sentido de eu tenho esse espírito de confiança em mim para saber que eu posso me expor vulnerável assim. Como você faz para você se manter nesse lugar? Como você se vê nisso e como você faz para se manter nesse lugar espiritualizado? Legal. Nós somos seres emocionais, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir tirar a emoção de jogo, é melhor para a gente ter resultados mais previsíveis. Deixa eu tentar explicar tudo isso para não ficar confuso. O que você chama de espiritualidade, eu chamo de mentalidade. E a forma como eu consigo me colocar nessa mentalidade positiva, nessa mentalidade expositora, nessa mentalidade, eu vou até chamar aqui extrovertida, é fazendo meditação e visualizando aquilo que eu quero buscar. Uhum, Vamos trazer o olhar do emocional pro lógico aqui, tá? Quando eu sei o que eu quero alcançar, a posição que eu quero estar, ou a mensagem que eu quero passar, e eu tenho isso claro, eu consigo me visualizar fazendo essa coisa. E a partir do momento em que eu vejo, na minha cabeça mesmo, né? Isso acontecendo, de fato, mesmo que seja imaginado, me abre uma possibilidade para o mundo real. E aí eu deixo de depender apenas da minha emoção, da forma como eu estou me sentindo. Aquilo, para ser real, exige uma ação minha. E aí eu me coloco nesse estado para que as coisas aconteçam.
A meditação ela me ajuda já há alguns anos, então eu faço isso basicamente todos os dias, em que primeiro eu faço, né, tem um processinho aqui que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, mas existe um momento de gratidão e existe um momento de visualização desses resultados. Então, onde é que eu quero chegar? Qual é a mensagem que eu quero passar? Me vejo fazendo isso, e aí eu decido qual é o estado em que eu preciso estar e me colocar para atingir esse resultado esperado. Boa. Eu sou suspeita também, porque eu gosto bem de meditação e quando tá tudo meio esgualepado, é o lugar que me centra, assim. E nem sempre eu uso esse lugar de meditação como, eu paro aqui e faço meditação. Às vezes eu tô fazendo algo e meditando naquele dever, assim, naquela meta que eu preciso alcançar. Isso é muito legal, mas o único momento que eu me vejo, e aí eu queria ver como isso é pra você, que eu me vejo não conseguindo meditar nesse lugar é quando eu me sinto meio objetificada, assim, sabe? Você é um objeto e eu coloco e dou o comando para você fazer aquilo do jeito que eu acho. Então, que outras pessoas me tornem um objeto. Nesse momento, nem a meditação me salva, assim. Eu confesso que eu dou a escorregada mesmo. Como você mesmo disse, eu fico bem esgualepada aí nesse lugar. Você já se viu numa situação assim, de tipo, estou sendo objeto desse lugar aqui e as pessoas estão me colocando, né? Tô objeto mesmo. Fruto daquilo que a outra pessoa quer. Como que é? Boa. Eu vou voltar de novo ali no meu argumento de contextos, porque em alguns momentos a gente precisa aceitar que vai ser ferramenta das coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Isso nem sempre é negativo, tá? Deixa eu te dar um Uhum, exemplo aqui. Quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, por exemplo, servindo comida para pessoas necessitadas. uhum, Cara, ninguém tá aí pro que você é, ou pro que você faz, ou pra sua profissão, ou pelo tamanho, ou pelo seu tamanho na sociedade. As pessoas precisam de alguém servindo comida, ou lavando louça, ou. E, cara, isso é uma objetificação no sentido puro da palavra, né? De, João, eu preciso que você faça isso aqui e ponto. Não tem que reclamar, não tem que. Você aceitou estar aqui pela causa maior. E show de bola. Então, acho que isso é um ponto bom. Claro que você vai tentar colocar a sua essência dentro daquilo, trazendo energia, trazendo alegria, trazendo várias coisas, mas assim, existem momentos em que a gente precisa aceitar que nós somos parte do todo e tocamos assim. Em outros momentos, quando a objetificação ela vira ruim, é quando isso vira sua rotina. É quando você começa a ser objeto, ferramenta para outras pessoas atingirem os seus objetivos. E aí é uhum. ruim. Porque você perde o senso de propósito, você perde o seu brilho no olho, você perde, enfim, cara, tudo aquilo que de fato vai te motivar. Todo o seu motivo para ação ele é perdido. Teve alguns momentos assim da minha jornada, acho que principalmente falando assim de jornada profissional, que eu me sentia nessa posição, sabe? De cara, eu sou só um objeto dentro desse jogo todo. E eu não queria ser assim. Como eu falei para vocês no começo, né? Hoje eu sou empreendedor. Cara, a pessoa empreendedora, ela geralmente tende a fazer coisas, a se movimentar, ela busca um propósito maior. E quando você tá nessa caixinha, não dá para ser assim, né? Imagina viver uma vida objetificada. Então, acho que nesses momentos em que eu me sentia assim, eu me voltava para dentro. Era uma reflexão muito assim que eu fazia mesmo, me olhando no espelho e falava, cara, é isso aqui que você quer fazer pro resto da sua vida? Ou pelos próximos 6 meses, 3 meses? E quando a resposta era não por muito tempo, eu entendi que eu precisava mudar alguma coisa. E essa mudança ela tinha que vir de decisão. Essa decisão ela vem de rompimento, ou tipo assim, não quero fazer mais isso e não faço mais, ou ela Uhum. vem muito de um conflito com pessoas que estão gerindo daquela forma aquele projeto. Então, enfim, tudo parte da sua autorresponsabilidade, da sua decisão de mudar, sabe? Uhum. Mas se o contexto é ruim, a gente precisa fazer isso pelo bem maior, pelo bem nosso, né? É sim, com certeza. É você que muda esse estado, né? E daí a gente fica com essa, eu não sei, mas quando você consegue virar esse jogo, né? Mesmo depois de passar pelos maus bocados, aí, igual eu disse, você também complementou bem.
Eu pelo menos me vejo com coragem, assim. E eu acho que é essa coragem que faz a gente driblar esse lugar da vulnerabilidade. Então, a coragem traz você, então, a essa vontade de se expor, de realmente se colocar, embora você se veja vulnerável nesse lugar, né? Então, aí a gente se vê mais, não mais com vergonha, mas sim com coragem para se expor e se colocar naquilo que você quis fazer, naquilo que você se prontificou a fazer. E pensando nisso, você já se viu fugindo desse lugar? Tipo, tá, então agora não tenho coragem para isso, vou fugir desse lugar aqui, eu vou declinar. Como que é você declinar desse lugar por conta de uma vergonha? Com certeza, eu passei por um momento muito parecido com esse no final do ano passado, em que eu queria abrir mão de um grande projeto meu. Uhum, E, cara, assim, entendia que não era bem aquilo, enfim, todo o processo, né, mental, fisiológico que a gente vai passando. Eu acho que quando a gente fala de coragem, né, e a coragem principalmente de se expor, de ser vulnerável, de ser autêntico, antes dela, a coragem, na minha visão, ela é o resultado de algo. E o que nos traz a coragem, né, a causa dessa coragem, ela é uma palavra, que é a confiança. uhum, Se eu tivesse que colocar numa fórmula aqui, seria mais ou menos assim. Quando você tem confiança, a vulnerabilidade tende a aparecer. A possibilidade de ser vulnerável é maior. E a coragem, ela é o caminho, ela é o carrinho que vai te levar de um lado para o outro. Então eu confio, eu tenho coragem para me expor, então sou vulnerável. É mais ou menos isso. Quando te falta coragem, a primeira coisa que você tem que se perguntar ou se refletir é: eu estou confiando nisso? E principalmente, eu estou confiando em mim? Então, a parada da autoconfiança, ela vem muito forte, porque, cara, a autoconfiança, no fim das contas, é o grande motivador que vai te colocar numa mentalidade certa e numa energia certa para fazer as coisas acontecerem. Se te falta confiança, você não sai do lugar, porque não vai te faltar coragem, o medo vai, pô, te dominar, vai te faltar energia, vai te faltar muita coisa para que você dê os passos necessários para chegar lá. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nesse momento em que eu estava querendo abrir mão desse projeto, desistir desse projeto, o que voltou os meus olhos e a minha decisão, né, a não desistir, foi de fato um relapso de confiança. E o mais legal é que quando a gente fala de autoconfiança, a gente tende a olhar muito pra gente, né? E de fato isso é um dos caminhos. Você acredita em coisas, mexe nas suas crenças internas para que isso vire confiança e você espareça. Mas o contrário também funciona quando a gente fala de autoconfiança. Quando você está num ambiente de pessoas em que reconhecem o seu valor, ou que estão te inspirando, ou que estão te desafiando, esse ambiente te ajuda a florescer em termos de confiança. E você olha e fala, porra, eu sou a pessoa certa para fazer isso. Foi exatamente isso que aconteceu. O meu ambiente em que eu estava, no caso os meus alunos, eles, sem esperar, me deram feedbacks em que eu cheguei e falei, cara, eu tô no caminho certo. É isso aqui que eu preciso fazer. Talvez eu precise de mais tempo. Talvez eu precise de mais paciência. Mas a essência tá aqui. E uhum. aí, continuamos. Foi esse, inclusive, foi o mês agora, né, que passou o mês de junho. Foi um dos melhores meses dentro desse projeto. E eu acho que estamos só no começo. É isso. E eu vou plagiar você mesmo, numa questão dessa autoconfiança, porque muitas vezes a gente não tá com essa autoconfiança no lugar, mas a gente sabe que a gente precisa fazer, né? E movimentar algo, né? Eu me vejo nesse projeto mesmo assim. Eu preciso colocar isso no mundo. E como eu vou fazer isso? Ah, eu tenho confiança para fazer isso? Não, eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou ter essa coisa de expor. E aí, muitas vezes, a gente coloca nesse lugar do perfeccionismo, né? Nossa, mas tem que fazer do melhor jeito, tem que trazer tudo. E eu falei que eu ia te plagiar porque você tem muito essa frase, né? Antes feito do que perfeito, né? Então, faz com o que você tem, né? Como que você vive hoje essa fase aí do antes feito que perfeito? Porque eu sei que também
tem essa coisa que mora em você. E eu falo porque a gente se reconhece nesse lugar, porque mora em mim também. Essa coisa do eu quero aparar todas as arestas, eu quero que as coisas saiam organizadamente perfeitas. Embora a gente saiba que esse perfeito não existe, né? Boa. É legal até você fazer essa pergunta, porque eu acho que pela nossa amizade, né, de vários anos, você conseguiu conhecer facetas do João em momentos do João, né? E tendo a dizer assim que lá no começo, quando a gente começou a conversar, a se conectar, a mentalidade do João era uma mentalidade muito mais perfeccionista do que é hoje. E cara, eu digo mais do que é hoje porque assim, é difícil você se ver livre do perfeccionismo. É claro que você quer que as coisas funcionem da melhor forma possível e, enfim. Eu acho que o perfeccionismo ele passa a ser ruim quando ele te impede de fazer o que precisa ser feito. E aí é quando você precisa ficar de olho nisso, sabe? Hoje o João, ele se permite iniciar mais, testar mais e coletar feedbacks mais da realidade do que da imaginação. Porque quando você está preso nesse ambiente perfeccionista, tudo pode acontecer, mas tudo dentro da sua cabeça. Isso não vai gerar resultados. Você imagina um futuro incrível, um futuro brilhante, um projeto incrível, um projeto brilhante, mas está tudo dentro da sua cabeça, não tem resultado real. A partir do momento que você rompe a barreira do perfeccionismo e diz, eu vou fazer o melhor possível com aquilo que eu tenho hoje, tudo muda. Porque você se coloca no mundo real, faz de um jeito que para você é o melhor naquele momento, foi o mais organizado até ali que você conseguiu fazer, o mais planejado até ali que você conseguiu fazer, executando com a melhor energia que você tinha naquele momento. Show. O que acontece a partir daqui? Você tem um resultado real. O mundo te dá um feedback. Vai chegar e vai falar, João, Fran, você precisa melhorar isso aqui. João, Fran, você acertou muito nisso aqui. E aí eu acho que aqui tem o grande processo do desenvolvimento, o grande processo do crescimento. Com esse feedback do mundo real, você volta para si e fala, tá, o que precisa ser melhor para o próximo ciclo? E aí, pum, começa de novo e começa de novo, até que você esteja muito melhor, enfim, em todos os aspectos, né? De mentalidade, de habilidade, enfim. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos aqui é que hoje nós temos eu tenho um programa hoje, né, em que toda semana eu dou uma aula. E nós estamos indo, amanhã eu vou fazer mais uma aula com eles, e nós estamos indo para a aula 109. Eu sempre falo para eles assim, turma, o João que está fazendo a aula 109 é muito diferente do João da aula número 1. Porque durante esse processo a gente vai aprendendo. E é até difícil a gente comparar o João da 109 com a João da 1. Mas o grande ponto é que o João só está na 109 porque o João da 1 iniciou esse projeto. Então, chega até a arrepiar falar isso. Porque, de fato, a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. E a partir daí assumir um compromisso de melhorar. Para que você, quando estiver lá no seu 109, independente do que isso signifique, no seu hoje, você esteja muito melhor do que você que começou. Mas que essa pessoa que começou seja uma grande inspiração para que você comece de novo outros projetos, enfim. E você pegou um ponto aí nessa fala final de tipo que você se encoraje para outros projetos, né? Porque muitas vezes a gente vê essa alegria de se comparar com você mesmo, assim, olha, eu tava assim, eu conseguia esse recurso, eu fazia dessa forma e agora eu consigo, né, dar um para 109, fazer completamente diferente. E você ganha com isso, né? Você ganha corpo em você e ganha experiência em vida também, não só naquilo que você faz, né? Mas muitas vezes, quando você se vê bem lá, é como se você não pudesse, você não se desse a permissão dessa alegria. E aí a gente vê essa alegria como um mau presságio. Então, assim, vixe, tá tudo muito bom, deu tudo muito certo, eu aprendi isso, mas putz, e se alguém não gostar? E se não deu certo para uma pessoa? Então vem esse mau presságio, né, desse lugar. Como você se vê nesse curtir essa alegria e saber que você tem que se blindar disso para que você não, que essa alegria seja genuína e não uma alegria que traga um mau presságio daquilo que você fez, porque aquilo é real também. Assim como a alegria por ter conseguido concluir aquilo. Boa. Eu acho que para você dominar a sua felicidade, de vida, sim, de fato, você precisa aprender duas coisas. A primeira delas é a ciência da realização. O que é isso?
É você colocar a mão na massa, entender como planejar, executar e melhorar até você atingir de fato o que você quer. Essa é a ciência da realização, é método. Eu quero isso, eu trabalho para conseguir isso. Boa. Tem uma outra coisa que é a arte da a arte da a arte da gratidão. É a arte de ser grato por, sabe? É a arte de você entender que aquilo faz sentido para aquele momento e você precisa aproveitar aqui. Então a ciência da realização é método, passo a passo, planejamento, execução e análise. A arte da gratidão é muito obrigado por aquilo que eu tenho hoje. Se você não tem um balancete entre essas duas coisas, você começa a querer muitas coisas, ou você acaba parando no primeiro resultado que você tem. Porque você chega e fala, ó, eu consegui isso, eu não vou me arriscar mais, e beleza, até aqui eu vou. A partir do momento em que você coloca gratidão para jogo, você começa a olhar e falar assim, tá, obrigado por isso, qual é o próximo passo? Como é que eu continuo servindo as pessoas, o mundo, com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que brilha o meu olho? Então acho que essa é a junção, né? E uma coisa que, pô, pra mim é muito forte, assim, principalmente olhando para isso, né? De ter medo de fazer de novo e fazer errado. Porque isso trava muito a gente, né? Poxa, eu fiz, primeira vez foi mais ou menos, mas se eu fizer de novo pode dar muito errado. Existem dois caminhos que tudo que a gente faz leva a gente. Existe o caminho do resultado e o caminho da transformação. Se a gente foca só no caminho do resultado, que é assim, o que eu vou conquistar, ou o que eu vou ter, ou qual é a linha de chegada quando eu terminar isso aqui. Às vezes é as pessoas gostando de mim, eu fazendo um ótimo trabalho, tá tudo perfeito, maravilhoso, e eu fazendo muito dinheiro. Às vezes essa é a visão do resultado. Se você se apega a isso, quando você chega no final e você não tem aquilo que você esperava, existe uma quebra de expectativa, uma quebra de confiança, uma quebra de tudo. Você começa a acreditar que talvez você não seja a pessoa para fazer aquilo. Quando você coloca outra jornada em paralelo a isso, que é a jornada da transformação, você para de se preocupar só com o resultado, só com as medalhas que você vai ter ao final da prova. Você começa a se preocupar com o processo. Você começa a se preocupar com o progresso. Você começa a se preocupar com a pessoa que você está se transformando enquanto você faz isso. Quando você joga o seu foco aqui, todo o seu jogo vai mudar. Porque você se vê uma pessoa diferente todos os dias. Uma pessoa melhor todos os dias. E, cara, quando você vê isso acontecendo, independente do resultado, você começa a acreditar mais em si e saber que, independente do resultado, você pode jogar um outro jogo, fazer um novo ciclo e as coisas começam a dar certo. É uma mentalidade muito de crescimento, muito de expansão, em vez de só se preocupar se eu vou vestir a medalha de ouro ou não, sabe? Bom, muito bom. É isso. É o que fica. Acho que a gente, com essa super mensagem final aí, acho que a gente pode ficar com essa reflexão boa, assim, de o que você faz, né? Você coleciona medalhas ou você curte o processo e aproveita dele? Porque tem isso, né? Tem o colecionar medalhas, de conseguir, mas o processo mesmo eu não lembro, só lembro que eu ganhei a medalha. Então, que fica essa mensagem de reflexão aí sobre nós. Eu te agradeço super e te convido aí a compartilhar do seu trabalho, que é super legal, esse grupo, e deixar essa mensagem aí de que as pessoas que se interessem possam participar também com você. Muito bom, Fran. Um prazerzaço estar aqui. Muito legal participar desse seu projeto. Já animado para quando isso aqui sair. Bom, na minha visão, tudo são pessoas. E uma coisa que eu acredito muito é que pessoas melhores fazem o mundo melhor. E eu estou tentando fazer a minha parte nesse processo. É por isso que eu gosto de trabalhar tanto com gente, tanto com desenvolvimento pessoal, né? Na minha carreira aqui, eu já pude trabalhar com empreendedores, empresários, pessoas, mães, professores, enfim. E foi muito legal. E nesse processo todo, eu resolvi criar uma coisa que eu chamo de comunidade PPP, que é um grande programa de implementação em que as pessoas vão entender onde é que elas estão, para onde elas querem ir e o que elas precisam fazer para chegar lá. Dentro desse grupo, né, a gente tem uma grande mentoria coletiva também, em que uma pessoa se inspira e se desafia pelas outras pessoas.
Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quem quiser me seguir ali também, eu tô no Instagram, João Marinelli, com 2 L's. E, cara, tô super à disposição pra gente bater um papo também. Se eu conseguir contribuir de alguma forma com a sua história e que a sua história impacte outras pessoas, conta comigo, eu tô super dentro. É isso. Acho que agora todo mundo consegue entender aí o que é esse falar em essência, né? Porque a gente sempre brincou aí que era isso, né? Mas às vezes a gente perguntava um pro outro, tá tudo bem? Ó, isso não tá brilhando meu olho. É isso que tá brilhando o olho. Então são essas pessoas que eu quero ter aqui, né? Pessoas que façam brilhar os olhos mesmo e que entendam qual é o real sentido disso. É isso Obrigada, aí. João, mais uma vez. Um beijo. Tamo junto, Fran. Se cuida aí, um beijão. Beijão pra todo mundo. Até.